Olá, eu sou a Larissa Gregorucci. Hoje é dia 17 de abril de 2020. Este é mais um Infra FM Talks. Eu estou hoje aqui com a Paola Carmen. Ela é líder de negócios da John Richard, que há mais de 20 anos oferece o mobiliário como serviço para empresas que querem resolver as suas necessidades utilizando seus recursos de forma mais inteligente. Hoje o nosso bate-papo é sobre ergonomia no ambiente de trabalho. Nós que estamos, né, nessa situação de confinamento, isolamento, não podemos mais nos reunir por conta da pandemia. Então, muita gente foi colocada em home office meio que forçado, não está adaptado, não tem um ambiente estruturado para poder trabalhar. E eu acho que a Paola, melhor do que ninguém, sabe falar sobre esse assunto, né? E principalmente a importância da ergonomia no ambiente para se trabalhar, certo? Então, Paola, antes de mais nada, tudo bem com você? Lari, eu estou muito bem, obrigada. Graças a Deus, eu e a minha casa estamos com saúde e segurança. E vou aproveitar também para dar boa tarde para todo mundo e agradecer a você, a Leia, a revista, por essa oportunidade de falar sobre um ponto que muitas vezes a gente sente, mas deixa escondidinho, deixa até por não ser o ponto principal. E também parabenizá-las por essa iniciativa que tem levado conteúdo para todos nós nesse momento de confinamento. Legal, muito obrigada. Então, Paola, você que entende bem sobre esse assunto, me fala como que a ergonomia impacta no ambiente de trabalho e principalmente impacta na relação da produtividade do trabalhador. Bom, Lari, vamos lá. Antes de mais nada, é importante dividir um pouquinho sobre o que é ergonomia. Então, para a gente chegar no impacto e no porquê ela pode aumentar ou reduzir a nossa produtividade. Ergonomia nada mais é que a ciência que estuda as condições de trabalho, ou seja, ela desenvolve e aplica regras a fim de organizar o nosso trabalho, o ambiente e que ele seja compatível com as nossas características físicas, emocionais e psíquicas. Então, quando a gente fala de ergonomia, são muitos os especialistas que estudam ainda essa matéria, com a finalidade de acordo com o perfil de cada colaborador e tipo de atividade, desenvolver regras e normas para minimizar os riscos ergonômicos à saúde física e mental que toda a equipe pode ser exposta. No caso, hoje, a gente vai falar sobre uma parte da ergonomia, que é a ergonomia no ambiente corporativo, porque ela se aplica a muitas coisas, ou a praticamente tudo que nós fazemos, e a gente vai, então, ficar nesse ponto. Dentro do ponto de vista do corporativo, a ergonomia não é um ponto que cada empresa decide por si, não é facultativo. Ela é regulamentada pelas normas da ABNT, pelas NRs, e a NR que trata especificamente sobre isso é a NR 17. E ela estabelece parâmetros para que todos possam cumprir e adaptar as condições de trabalho ao ambiente do trabalhador e à diferença física que cada um de nós temos. Então, o objetivo principal é proporcionar o máximo de conforto, segurança, saúde e um desempenho eficiente. Por si só, a ergonomia ela seria ou ela é uma norma, uma prática que nos faz ser mais produtivo. E isso impacta diretamente no ambiente de trabalho. Então, o que acontece? Ela não é só uma questão de conforto, segurança e qualidade para que a gente desempenhe. Então, quando a gente fala de produtividade, que é o resultado do que a gente pode fazer no nosso tempo de jornada de trabalho, é muito importante que tudo aquilo que nos tira a concentração, todos os fatores que nos incomoda, toda vez que a gente é incomodado, a gente muda o foco para o incômodo. E isso nos faz ser menos produtivos e ter um trabalho menos qualitativo. Então, quando um ambiente ele está dentro das normas ou adequado ergonomicamente, nós conseguimos por si só ser mais produtivos. Um exemplo disso e isso também acaba sendo, a produtividade é um dos impactos. Então, quando eu tenho uma posição de trabalho adequada, eu não vou
perder o foco por me incomodar com uma dor nas costas. Entendi. Por conta disso, eu consigo ter mais resultado, trabalhar mais feliz. Que nos leva para o primeiro ponto dentro dos impactos, que seria o aumento da produtividade, não só meu, mas como da equipe. Se cada colaborador estiver mais feliz, mais satisfeito, o que acontece? A gente observa que o ambiente de trabalho, quando ele está dentro de todas as suas normas, todas as suas regrinhas, eu consigo ser mais feliz. Indiretamente, a empresa estimula a minha satisfação. Ao estimular a minha satisfação, eu sou o melhor colega de trabalho para a equipe. Nisso, eu consigo também aumentar a qualidade de satisfação de todo um time e sua produtividade. Diminui a taxa de erro. É basicamente isso. E isso é uma forma de sermos mais produtivos. Um outro ponto interessante do impacto direto da ergonomia no ambiente é a experiência do colaborador, que hoje todo mundo busca. Então, quando a gente cuida do espaço de trabalho, da posição de trabalho, nós nos sentimos mais valorizados enquanto colaboradores. E as boas condições contribuem para que a gente viva uma experiência satisfatória e não tão satisfatória assim. E aí seria o impacto negativo ao invés de positivo. Esse estímulo é indireto e contribui muito para o engajamento do colaborador à empresa, do colaborador ao seu time e às suas atividades. Um outro ponto que eu não sei se muitos gestores levam em conta com referência à ergonomia é a redução direta que ela tem no indicador de absenteísmo. Incrivelmente, o número de afastamentos e faltas que as companhias têm por causa de dores na coluna, por diversos males provocados pela falta de ergonomia, impactam diretamente nos resultados financeiros. Então, a ergonomia é uma forma, ter ergonomia é uma forma de reduzir os prejuízos financeiros e do impacto do volume de trabalho sobre cada colaborador. Ou seja, quando o ambiente ele é ergonômico, nós conseguimos evitar que doenças que nasçam novas, surjam doenças na vida de cada um e também prevenir riscos de acidentes. Então, entramos aí no quarto impacto, eu listei 4, que seriam também a prevenção de doenças laborais, que são muitas, desde uma enxaqueca, a famosa LER, dores crônicas na lombar, tendinite, saúde mental, e existem outras famosinhas que nos afastam do trabalho. E quando nós temos um ambiente ergonômico, tudo isso pode ser, como se diz, reduzido ou realmente evitado. Eu considero esses pontos os principais impactos na produtividade e no ambiente de trabalho de uma empresa quando se adequa à ergonomia ou não. Acho que é isso. Não, muita informação importante, né? Você mencionou que existe, inclusive, uma norma na BNT, e a minha dúvida é a seguinte: então, os escritórios, eles têm que seguir essa norma, mas e dentro da sua própria casa, que é a situação que nós estamos vivendo hoje? Se você acredita que a ergonomia pode ser aplicada, ela consegue ser aplicada dentro da casa do colaborador? Porque a gente não sabe, né, o espaço que ele está morando. Às vezes ele mora num espaço pequeno, ou então às vezes o espaço pode até ser bom, mas tem muitas pessoas morando junto, tem que haver toda uma readequação, né? Então me fala se isso é possível ou não. Bom, ergonomia, aplicar a ergonomia dentro de casa, no ambiente residencial, é plenamente possível. Obviamente, ela exige adaptação e o protagonismo do colaborador. E aí é onde eu ressalto um ponto importante, que quando a gente trata as coisas como lei, como norma, a gente tende a responsabilizar o outro pelo cumprimento. Então, eu trabalhar com a iluminação correta no escritório é porque alguém chega e liga a luz e ponto. Na minha casa, eu preciso ser protagonista e garantir que tenha iluminação suficiente. Então, a ergonomia, ela não é para ser uma norma, simplesmente, ela precisa ser vivida.
os responsáveis, os gestores de facilities precisam dar condições, mas o colaborador, ele é uma parte atuante. Eu preciso me preocupar em ajustar a minha postura, em fazer uma pausa. Então, a ergonomia dentro de casa é possível, indiferente se ela é pequena, se ela é grande, se muitos estão trabalhando. Em casa, por exemplo, estou eu, meu marido e as crianças. Ou seja, precisamos dividir o ambiente para 4 pessoas trabalhando, porque as crianças têm dever de escola, precisam brincar. Então, elas também precisam ser levadas em consideração. O que eu vou te dar como exemplo prático? Na minha casa, a gente definiu um cantinho, colocou uma mesa adequada, com cadeiras adequadas. Sempre com as cortinas abertas para ter iluminação natural e um complemento de uma luz, que pode ser tanto a luz que já tínhamos na sala de casa, ou de vez em quando a gente traz um abajur para aumentar a iluminação. Fazemos pausas para poder alongar o corpo, para esticar e voltar, buscar. A gente nunca traz uma garrafa grande de água para a mesa, a gente sempre traz em porções pequenas para nos obrigar a levantar e movimentar um pouquinho, porque senão a concentração, o tempo voa. E também estamos num lugar que é arejado. Então, o fato de você cuidar da iluminação, do ruído e de uma posição de trabalho adequada, uma mesa e uma cadeira, e ajustar uma para cada um, porque cada corpo é diferente, torna o seu ambiente de trabalho dentro de casa já correto para trabalhar. É a mesma coisa quando a gente vai se abaixar para pegar algo no chão. Você pode simplesmente se jogar no chão ou abaixa dentro de uma postura. Isso é ergonomia. Então, dentro de casa é possível ter um cantinho para trabalhar ergonômico, mas é preciso que a gente, enquanto trabalhador, enquanto colaborador, cuide para que esse espaço seja adequado. Talvez você não tenha um monitor articulado, basta colocar ali alguns livros abaixo do monitor para que o monitor eleve a altura dos olhos e a altura do monitor estará adequada. Então, existem algumas dicas que a gente pode dividir para que todo mundo consiga adequar o seu cantinho de uma forma ergonômica. Eu vou pular uma pergunta das que eu te enviei, Tá. porque estou curiosa aqui com a questão do profissional de facility, porque nós estávamos conversando justamente sobre isso. As empresas, elas seguem todo um planejamento, seguem um padrão. Dentro das casas já é diferente. E o profissional de facilities, que ele ainda não conseguiu se adequar, né, porque foi tudo muito rápido a essa nova realidade, não conseguiu atender os seus profissionais da forma esperada. Quero saber se ainda dá tempo e que você dê, né, alguma dica por onde ele deve começar para proporcionar o melhor ambiente para o profissional dele poder trabalhar. Legal. Ainda dá tempo, porque na grande verdade da história, a gente não sabe por mais quanto tempo estaremos em home office. Pelo que eu entendi, a nossa quarentena na cidade de São Paulo foi prorrogada até 10 de maio. Então, essa data ela é diversificada. Eu sei que a revista Infra tem público em todo o Brasil, então cada região tem a sua data, e eu não estou vendo nenhuma dessas regiões voltando na próxima segunda-feira para o escritório. Então, ainda é tempo. E o profissional de facilities, dentre todos os profissionais, uma das habilidades que eu reconheço é a capacidade de adaptação, a flexibilidade e a capacidade de viabilizar os planos que as empresas estruturam. Então, eu tenho certeza que o Facilities ele vai conseguir apoiar o colaborador nesse momento. E uma das dicas que eu ouso dar é que o Facilities amplie a sua visão. Por quê? A gente tem, não só o Facilities, mas como todos nós, temos o hábito de reconhecer o workplace como o ambiente físico da empresa. E essa situação, ela nos faz perceber que o workplace, como muitos sempre disseram, é onde quer que nós estejamos realizando um trabalho. A gente vem vivendo tempos onde a tecnologia nos permite, eu brinco muito que meu escritório está dentro da mochila. E a mochila tem meu computador, ainda tem um caderno, uma caneta, cartões de visita e um telefone e cabos e baterias a mais. Então, onde eu chegar, ali vira meu escritório. E essa verdade...
perdão. Isso se encaixa até na próxima pergunta que eu ia te fazer, se você acredita que essa tendência do home office vai se estender pós-isolamento. Legal. Então, já vou fazer um híbrido essa resposta. E, então, com relação a isso, o Facilities, ele adotando esse conceito de que o workplace é qualquer lugar onde tenha alguém da companhia trabalhando, ele pode contribuir. O pessoal de segurança tem instalado antivírus nas máquinas, dado instrução de como usar. O Facilities, ele também pode começar a falar com os times, com os colaboradores, de posições, de ergonomia, de verificar se todos têm uma mesa e uma cadeira adequada, de prover recursos, manual de como ajustar uma cadeira e o cuidado, um e-mail lembrando durante o dia de fazer pausas, de alongar. E é, para mim, um momento, uma oportunidade de criar um time multidisciplinar, de se unir às outras áreas como suporte para fazer acontecer da melhor forma. Porque ele também pode estar em casa precisando trabalhar e perceber que a cadeira de jantar não é tão confortável assim. E o que ele pode ter a iniciativa de falar, peraí, como é que a gente resolve isso? A ergonomia não é só para dentro da laje da empresa, ela é onde é que a empresa tem alguém trabalhando. Então, diante disso, e já colocando a resposta da sua próxima pergunta, home office já era uma prática. Muitas empresas já tinham adotado políticas de 1 ou 2 dias. Agora, nós fizemos um grande teste, e eu falo que é a parte boa do Covid, que é acelerar e agilizar os planos, seja de aumentar o número de dias em home office, mas também de humanizar. Então, eu brinco que todos estão na mesma posição trabalhando em casa. E tem muitos pontos, tem muitos desafios, mas tem muitos pontos positivos. Nós conseguimos resolver o problema dos congestionamentos dos grandes centros, melhoramos a qualidade do ar, reduzimos a quantidade de CO2 emitida, conseguimos dar tempo de qualidade aos nossos familiares, estamos vendo os nossos filhos crescer, conseguimos trocar fralda, fazer comida, nos manter bonitos e bonitas. Então, a próxima reunião de trabalho. A próxima reunião de trabalho, conseguimos ser muito mais produtivos. Então, possivelmente, eu poderia pegar um avião para fazer uma reunião, hoje eu resolvo com uma videochamada. Então, eu não tenho dúvidas que o novo normal não terá nada a ver com o normal de antes. E o home office com certeza entra na pauta, como forma de redução de custo de metro quadrado, mas eu penso que é um híbrido. Nós vamos utilizar o espaço do escritório, espaços de coworking e o home office. E daí vai nascer um novo workplace que eu ainda não sei o que será. Eu até fiz essa pergunta no meu LinkedIn. Gente, o que vocês acham do futuro do workplace? Porque nós vamos desconstruir muitas das verdades que a gente considerava até hoje como verdade absoluta. Legal, verdade. E aproveitando, eu vou pedir para você apresentar para a gente se a John Richard tem alguma solução para quem está trabalhando em casa hoje. Bom, a John, ela tem atendido um número de clientes que a gente não imaginava, criando posições adequadas de trabalho para o home office. Então, a gente tem 2 braços da empresa, 2 segmentos, que é o atendimento do mobiliário residencial e do corporativo. E o que a gente fez foi juntar exatamente essa experiência de criar ambientes e mobiliar ambientes de trabalho com a expertise de transformar imóveis vazios em residências com jeitinho de lar. Então, o que a gente tem fornecido é permitido ou viabilizado para que as empresas proporcionem para os colaboradores um ambiente, uma posição de trabalho adequada, mesmo estando em casa. E aí, as empresas podem contratar o kit home office de uma forma muito simples, que é definir o tempo de contrato, até porque muita gente já está pensando pós-quarentena como uma forma definitiva. Eu vou querer que meu colaborador tenha uma posição de home office, então são contratos maiores ou contratos menores. Define-se o que é necessário, porque não é todo mundo que precisa da mesma solução. Alguns colaboradores precisam só de cadeiras, outros precisam de mesas e cadeiras. Então, entende com o time o que é necessário para cada um e depois parte para a entrega, que pode ser um delivery, onde eu vou na casa e monto e entrego, ou pode ser um drive-thru. Combina-se pontos na cidade, dentro do mapa de moradia, e a pessoa passa e retira a sua cadeira. Eu acredito que, com relação a
essa solução, podem surgir dúvidas, questionamentos, curiosidades de custo, e aí eu fico à disposição de todo mundo para uma videochamada, que é a nova forma de se reunir durante essa pandemia, ou para conversar um pouquinho, responder e-mail, e aí você pode disponibilizar os meus contatos para o público da revista, que vou responder a cada um com muito carinho. Pode deixar. E você tem algum recado que você gostaria de dar para finalizar o nosso Eu bate-papo? quero. Acho que uma coisa importante é a gente reconhecer que é um momento crítico que a gente vive, desafiador, é triste pelo número de vidas que estão sendo levadas por essa doença e também delicada do ponto de vista econômico. São muitos colegas sem trabalho, muitos empresários com o amanhã incerto, mas como toda crise, ela também pode ser uma oportunidade de nós sermos mais humanos, de nós nos reconectarmos com o que de fato é prioridade e importante. E eu tenho certeza de uma coisa só, que vai passar, que o Covid terá solução e que quando isso terminar, a gente pode estar ferido, a gente pode ter cicatriz, mas nós vamos estar mais fortes, mais resilientes e até mais humanos. A gente estava muito isolado no nosso cantinho e voltado para as nossas próprias necessidades. E essa disposição de colaborar que o povo brasileiro, o mundo inteiro tem, mas o povo brasileiro tem em especial, é o que vai fazer a gente construir um novo tempo. E até porque hoje é tempo da gente se manter seguro, de cuidar da nossa saúde física, mental, emocional e espiritual, porque é a forma como a gente tem como contribuir hoje para a gente e para o nosso próximo. Então, a mensagem que eu deixo é: saibam que a gente pode ter feridas e cicatrizes, mas a gente precisa ter esperança, porque é certo que vai passar. E depois que passar, a gente tem aí um longo caminho de reconstrução e com certeza a gente é capaz de fazer isso. Com certeza. Muito obrigada, Paola. Muito boa a sua participação. Espero em breve estar aí pessoalmente com você para poder te dar um abraço, para a gente poder continuar seguindo juntas, lutando por esse mercado de facility e property management. Então, até a próxima e um bom trabalho aí para vocês. Muito obrigada, Lari. Um grande abraço para você. O abraço da próxima vez eu espero que seja firme e apertado e com certeza nós vamos ter muitas outras oportunidades de caminhar junto e desenvolver esse mundo de facilities. Legal, obrigada. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.